Vamos iniciar fazendo o corpinho da anjinho com o fio na cor lilás. Mas você vai escolher aí o tom de cor que você quiser, que você preferir para tá fazendo essa anjinha. Vou fazer aqui o meu anel mágico. E dentro dele a gente vai colocar 7 pontos. A gente vai puxar o fio. Vim aqui no primeiro pontinho e fazer um ponto baixíssimo para fechar. Pronto. Na segunda carreira, vamos fazer um aumento em cada ponto de base e vamos terminar com 14 pontos. Na próxima carreira faremos um ponto baixo e um aumento. E vamos terminar aqui com 21 pontos. Na próxima carreira, na carreira de número 4, vamos fazer 2 pontos e um aumento por 7 vezes, então ficaremos com 28 pontos no total. Na nossa última carreira de aumentos da base do corpinho, a gente vai fazer aqui um total de 3 pontos e um aumento por 7 vezes e terminamos com 35 pontos. Feitas aqui os aumentos, estamos com 35 pontos nessa carreira. Agora a gente vai fazer uma carreira de ponto sobre ponto, pegando aqui só na alcinha de trás do ponto, 35 pontos baixos. Então, se você quiser colocar um marcador aqui, pode colocar, mas é muito simples de ver que aqui é o final da carreira, né? Porque tem essa alcinha de sobra aqui na frente. Vamos lá, vamos continuar fazendo os pontos sobre pontos só na alcinha de trás do ponto. E agora eu vou passar o meu fio do anel por aqui para estar marcando o início da minha carreira. E vou subir aqui um total de 5 carreiras de ponto sobre ponto, pegando o ponto normalmente, 35 pontos baixos por 5 carreiras seguidas, tá? A gente vai fazer então e aí voltamos aqui para dar continuidade. Vamos fazer as 5 carreiras de 35 pontos. Então, gente, fiz aqui as minhas 5 carreiras de ponto sobre ponto, 35 pontos. E antes da gente continuar, eu quero mostrar para vocês que eu coloquei aqui no fundo uma base de plástico. Eu cortei um plástico, você pode estar cortando aí tampinhas de margarina, algo que sirva para fixar, né, e firmar o anjinho em pé. E no meio eu fiz um furinho e passei o fio do anel mágico para não ficar em falso, né? Ficar bem certinho. Vamos lá, vamos prosseguir agora para a próxima carreira. Fazendo aqui,
vamos fazer no primeiro pontinho uma diminuição. E agora vamos fazer ponto sobre ponto até o final. Fizemos uma diminuição e agora vamos fazer mais 33 pontos. E nessa carreira vamos ficar com um total de 34 pontos. Agora aqui na 13ª carreira a gente vai estar fazendo duas diminuições. Vamos iniciar fazendo a primeira diminuição. Agora a gente vai fazer 15 pontos. E agora aqui mais uma diminuição. E agora finalizamos com mais 15 pontos baixos. E essa carreira a gente então termina com 32 pontos. A gente tinha na carreira anterior 34, aqui a gente vai fazer duas diminuições e terminamos com 32. Cheguei aqui no final, agora nós vamos subir duas carreiras de ponto sobre ponto, 32 pontos baixos por duas carreiras, sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição e pegando o ponto aqui normalmente. Agora, na 16ª carreira, faremos novamente duas diminuições. Vamos fazer a primeira aqui no início. Vamos completar 14 pontos. 3, 4, 5, 7. 14 pontos. E vamos aqui fazer mais uma diminuição e terminar com mais 14 pontos. E nessa carreira, então, a gente finaliza com um total de 30 pontos baixos. Essa é a nossa carreira de número 16. Prontinho, fiz os 14 pontos, estou com 30 pontos baixos no total dessa carreira. Vou subir agora duas carreiras de ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir, de 30 pontos baixos. Vamos lá, vamos fazer e voltamos para continuar. Prontinho, fiz as minhas duas carreiras de 30 pontos baixos, agora eu vou diminuir novamente. Vou iniciar aqui com uma diminuição e vou fazer 13 pontos. E novamente uma diminuição. Termino com os restantes 13 pontos baixos. Agora, na próxima carreira, a gente não vai fazer ponto sobre ponto, a gente vai diminuir novamente. Na próxima carreira, vamos fazer 5 pontos, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. E vamos repetir isso por 4 vezes até a gente completar os 24 pontos que a gente vai ter nessa carreira. Então, 5 pontos e uma diminuição. No final, vamos ter 24 pontos.
Estou com os 24 pontos na minha carreira, vou fazer a sequência de 2 carreiras de ponto sobre ponto com os 24 pontos. Fiz as 2 carreiras de ponto sobre ponto aqui com os meus 24 pontos. Vou fazer uma carreira de diminuição novamente, fazendo 4 pontos, 2, 3, 4 e uma diminuição. Vou repetir isso por 4 vezes e aí a gente termina então essa carreira com os 20 pontos. Vamos fazer e voltamos para continuar. 4 pontos e uma diminuição por 4 vezes. Estou aqui com os meus 20 pontos, agora vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto, pegando só na alcinha de trás do ponto. 20 pontos baixos só aqui na alcinha de trás, por toda a volta. Vamos fazer então e voltamos para continuar. Feitas as minhas diminuições, né? Fiz 4 diminuições aqui. Fiquei então com 20 pontos. E aí a gente fez uma carreira aqui de ponto sobre ponto, só na alcinha de trás. Agora a gente vai fazer mais 5 carreiras de ponto sobre ponto, agora pegando ponto normalmente, 20 pontos baixos, tá? Ponto sobre ponto, pegando ponto normalmente por 5 carreiras. E aí a gente retorna para continuar. Então, pessoal, fiz aqui as minhas 5 carreiras de 20 pontos baixos. Coloquei já o enchimento, então vocês pausem aí também para colocar o enchimento. E depois a gente termina de colocar o final, mas aqui é bom que você coloque logo, porque daqui a pouco vai ficar mais difícil, porque a gente está fechando, né, o corpinho para iniciar a cabeça. Coloquei o enchimento, fiz as 5 carreiras, agora eu vou seguir fazendo as diminuições. Vou iniciar a próxima carreira aqui com uma diminuição e vou fazer aqui mais 8 pontos baixos. Depois de feitos os 8 pontos baixos, mais uma diminuição e termino com mais 8 pontos baixos. Essa carreira, então, vamos ficar com um total de 18 pontos. Fizemos as 2 diminuições, estamos com os 18 pontos. Agora vamos para a troca de cor para a gente já dar início à cabeça da santinha. Mas antes disso, vou colocar mais enchimento, porque aqui, ó, tô achando pouco. A falta ainda para chegar até o pescoço, né? Então vamos colocar mais enchimento. Vamos agora fazer a nossa troca de cor. Vou pegar aqui o tom de pele, estou utilizando o chantilly, tá? Vou fazer o nó inicial. Vou vir com a agulha e fazer metade de um ponto baixo. Vou fazer aqui laço, encerro aqui laço, fico com as 2 alcinhas. Vou passar por dentro dessas 2 alcinhas o meu fio da nova cor. O meu nó inicial que a gente fez. Fiz um ponto baixo. Agora, no próximo ponto, eu vou fazer uma diminuição. No próximo, um ponto baixo. No próximo, uma diminuição. Vou repetir isso por 6 vezes e assim a gente vai terminar essa carreira com 12 pontos.
Estou com os 12 pontos, posso cortar o fio lilás, né, a cor da roupa. E vou dar alguns nós para ficar firme essa união. Guardo aqui. E vou para a próxima carreira para iniciar a cabeça. Faremos na próxima carreira ponto sobre ponto, só na alcinha de trás do ponto, 12 pontos baixos. Na próxima carreira da cabeça, vamos fazer um aumento em cada ponto de base, pegando o ponto normalmente. E aí, a gente termina, então, com 24 pontos. Vamos fazer e voltamos para continuar. Estamos aqui com os 24 pontos, vamos fazer agora 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, e aí a gente termina essa carreira com 30 pontos. Vamos fazer aqui e voltamos para continuar. Na próxima carreira e última carreira de aumentos da cabeça, a gente vai fazer, então, 4 pontos e um aumento por 6 vezes e terminamos com 36 pontos. Feita então a nossa última carreira de aumentos, estamos com 36 pontos. Agora a gente vai subir a cabecinha, onde a gente vai estar fazendo um total de 8 carreiras de ponto sobre ponto, sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição, pegando o ponto normalmente. Então aqui eu aconselho que você coloque um fio para estar marcando, um marcador mesmo, passando aqui no primeiro ponto para marcar o início da sua carreira, tá? Para não se perder. Vamos lá, vamos fazer 8 carreiras de 36 pontos baixos, ponto sobre ponto. Feitas então as 8 carreiras de 36 pontos baixos da cabeça, a gente já vai começar a diminuir para fechar e arrematar. Vamos lá, para a próxima carreira, a gente vai estar fazendo 4 pontos e uma diminuição. Vamos repetir isso por 6 vezes e vamos terminar com 30 pontos baixos. Estamos com 30 pontos, agora na próxima carreira a gente vai fazer 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes e vamos terminar com 24. Feitas as diminuições, estamos com 24 pontos. Na próxima carreira, vamos fazer 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes, e assim a gente termina com 18 pontos. Vamos fazer e voltamos para continuar. Então, gente, eu achei que a câmera estava gravando, mas ela parou de gravar e aí não mostrou as outras carreiras que eu fiz, que foi a de diminuição aqui, um ponto baixo e uma diminuição depois. E aí eu cortei o fio e arrematei com um falso anel mágico, tá? Mas
o bom que foi só isso que cortou, muito simples de resolver aí, tá bom? Então, vamos prosseguir fazendo as outras partes. Vamos iniciar os bracinhos fazendo com o fio chantilly, tom de pele, né? Fazendo aqui um anel mágico. Dentro do anel, a gente vai colocar 4 pontos. Agora, a gente vai fechar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro pontinho. Na segunda carreira do bracinho, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento 2 vezes. E vamos terminar com 6 pontos. Agora, a gente vai ajeitar para não ficar pelo avesso. E vamos subir mais uma correntinha, mais uma carreira de ponto sobre ponto, 6 pontos baixos. E 6. Fiz aqui os 6 pontos, agora a gente vai fazer mais uma carreira também de 6 pontos baixos. E agora, na última carreira aqui da mãozinha, nós vamos fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos, e no próximo aqui um aumento. Mais 2 pontos. E aqui no próximo um aumento. Então, nessa carreira a gente ficou com 8 pontos baixos. Posso cortar esse fio do anel mágico para não me atrapalhar. Vou fazer agora a troca de cor. Com o fio lilás ou o fio da roupa que você está usando aí, nós vamos fazer um nó inicial. Vamos vir aqui no próximo pontinho, fazer meio ponto baixo e passar aqui para fechar esse ponto. A gente puxa e agora vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto, pegando só na alcinha de trás do ponto, 8 pontos baixos. Pronto. Agora nós vamos fazer, eu vou colocar aqui o fio para marcar. Eu posso cortar esse fio, né, do tom de pele e dar os nós aqui para prender com o fio lilás. E posso usar esse fio aqui para marcar o início da minha carreira. E vou fazer um total de 12 carreiras de ponto sobre ponto com os 8 pontos baixos que eu tenho aqui. Passei o fio aqui para começar a minha carreira marcando já. E vamos fazer aqui então e voltamos para continuar. 8 carreiras de ponto sobre ponto.
desculpa, 12 carreiras de ponto sobre ponto, 8 pontos baixos. Vamos fazer e voltamos para continuar. Então, pessoal, eu falei 12 carreiras, mas eu fiz 10 e acho que ficou no tamanho ok, senão pode ficar grande demais. Cortei um pedaço de arame, mais ou menos do tamanho do braço, dobrei essas pontas para não ter o risco de furar, né? E estou colocando aqui dentro do bracinho, para depois a gente poder movimentar ele e dobrar como a gente quer, para a gente colocar as mãos postas, tá? Coloquei aqui o arame, agora a gente vai fazer a costura em crochê. Vou pegar o ponto da frente, o ponto de trás e fazer um ponto baixo. No ponto da frente, no ponto de trás e mais um ponto baixo. Novamente. Se você não tiver o arame galvanizado aí, gente, não tem problema, tá? E você vai ajeitar o bracinho da anjinha com a cola. Fiz aqui o fechamento em crochê, vou cortar o fio longo para a gente poder costurar no corpo. Esse é o primeiro bracinho, você vai fazer mais um, né? 2 bracinhos. Faz igual a esse, volta aí a aula, tá? Lembrando que ao invés de 12 carreiras, como eu havia falado anteriormente, eu fiz somente 10, tá? Vamos agora fazer aqui a manga. Com o fio lilás, de novo, a gente vai fazer essa manga. Eu não vou fazer um nó inicial para não ficar grosseiro. Eu vou inserir aqui nessa alcinha que a gente deixou, nesse sentido, tá? Vou passar o fio por aqui, sem nó inicial, e vou fazer uma correntinha e mais uma correntinha. Agora eu vou começar a passar esse fio aqui em toda a volta enquanto eu vou fazendo os pontos altos, tá? Vou fazer aqui dentro mais um ponto alto. Fiz essas 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Na próxima alcinha de novo, mais 2 pontos altos juntos, ou seja, um aumento para cada alcinha de base. E vou sempre passando esse fio aqui por baixo desses pontos. E assim tá ficando. Prontinho, cheguei aqui no final, vou vir aqui nas 2 correntinhas do início e fazer um ponto baixíssimo para unir. E aí a gente vai cortar o fio e arrematar, guardar ele entre os pontos. Pronto. Tá, agora sim, tá tudo prontinho no bracinho. Vamos fazer outro igual a esse. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo, mas não acaba por aqui. Tem a parte 2 e antes de você ir para lá, quero te pedir para deixar o like se ainda não deixou aí, se inscrever também no nosso canal e ativar o sininho das notificações, porque isso é muito importante para mim, tá? Não deixa de ir assistir a próxima parte, onde a gente vai fazer a asa, o cabelo e também o vestido, finalizando a anjinha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostou, também deixe aí nos comentários. Muito obrigada, vamos lá para a parte 2.